Boa noite! Boa noite, Rebeca. A Olá, gente meu amigo sempre, David. a gente sempre começa por aquele momento um pouco mais constrangedor quando a gente está sozinho, entra na live, aí não tem ninguém, você fica 2 minutos e o Instagram ainda está anunciando ainda para as pessoas, você fica lá esperando, não sabe se fala, não sabe se espera, e aí na hora da Não sabe gravação se final fica começou. lá, né? Na hora da gravação É. final fica lá 2 minutos você calado, sem falar nada. Mas faz parte do jogo. Olha, a Samara aí chegou aí Boa noite, para Samara. complementar a nossa reflexão aqui que a gente vai ter aqui hoje. A Rebeca não sabe o problema que ela arrumou para ela, aceitando essa live. E olha, que tu botou pressão. Ele botava assim, caraca, vai ser pesado. Aí começava a falar dos livros. Meu Deus, o que o David tá aprontando? Eu não vou pegar muito pesado não, só um pouquinho. Se preocupe não. Separei Todo meu mundo café, eu faz, vim tomar o meu café com meu amigo David. todo mundo faz live comigo pelo menos uma vez, entendeu? Depois não volta mais não. Mas faz parte do Volta, jogo. mano. É uma experiência. Ai, meu Então, Deus. Tá preparado para as próximas, né? exatamente. Então, vamos começar? Boa noite, dona Carmen. Bora começar. Bom, para Tá começar, certo, Samara. Talvez vai ficar gravado, David? não sei, vou pensar ainda. Vou pensar. Depende do que acontecer aqui. Ó, eu separei aqui 7 perguntas, né? Como eu falei, a gente tem um time de 1 hora. Eu não sei se vai dar tempo de fazer as 7 perguntas, porque cada uma pode ir para caminhos imprevisíveis, né? Então, mas eu vou buscar trazer as 7 perguntas que eu trouxe aqui, tá? E assim, a primeira pergunta é sobre a David, deixa Rebeca. eu Oi. chamar o povo no avião aqui. Pois Chamar a aperta aí galera. a bomba do aviãozinho para chamar o pessoal, o povo. Chamar a galera. Ih, Samara tá não sei. ansiosa aí. Olha, é tanta live todo dia. Todo dia eu mando uma live pro avião do povo. É isso Amanhã tem mesmo. outra, né, David? E depois da manhã tem outro que eu tô quase acertando aqui com a Samara para a gente falar sobre vendas e empreendedorismo. Tocar o terror. Tocar o terror. Vamos transbordar muito conhecimento aqui. Pronto. Foi. Então, assim, para começar, Rebeca, eu queria que você nos falasse um pouco de como é que um belo dia a Rebeca acordou, vou fazer comunicação. Como é que isso aconteceu? Como é que a Rebeca chegou no ponto onde ela está hoje, entendeu? Você pode contar para a gente um pouquinho? Desde a Posso, posso. decisão de fazer comunicação até pegar paixão por isso e hoje atuar com projetos de comunicação. Certo. Dona Carmen, quando vocês quatro para participar, a Dona Carmen amanhã tem uma live que seremos pela Arca, nós quatro, sobre o livro Poder da Ação. Esse aqui, ó. Vai ser amanhã, mas essa aqui vai ser sobre comunicação, muito massa também. Dona Carmen, fica aqui com a gente, tá bom? Como foi que a Rebeca começou? Eu sempre gostei, David, dessa área. Criança, fiz teatro, fazia teatro na escola. Desde que me entendo por gente, aquelas pecinhas na escola, sabe? O Barba Azul, sempre que tinha, eu tava ali no meio. Fiz teatro e na época da escola eu quis ir pro jornalismo. Só que eu passei no meio da faculdade, do ensino do terceiro ano, eu passei numa faculdade, ganhei uma bolsa de estudos para publicidade e propaganda. E fui para lá. Quando eu cheguei lá, eu me encontrei, porque a gente via no curso de publicidade, a gente vê muita coisa. A gente vê a fotografia, a gente vê o rádio, a gente vê a produção gráfica. E foi muito bacana. Sempre gostei de ir aprofundando mais, então fiz estágio na agência na agência modelo, que a gente chama, da faculdade, onde está disponível para os alunos treinarem. Então, sempre que tinha, eu estava lá, comecei a trabalhar na própria instituição que eu estudava, como funcionária de lá, mas aí porque eu queria trabalhar de qualquer jeito, e aí fui como recepcionista, no estágio de recepcionista, eles abriram para os alunos da faculdade, eu fui porque queria trabalhar. Depois teve uma vaga para telefonista
na instituição. Aí eu fui também, enfim, e continuei estudando, né? Era telefonista de manhã, na agência de publicidade à tarde, a faculdade à noite. E depois fui para o Jornal Povo, né? Que é uma instituição aqui de Fortaleza. Foi em 2006 e lá, pronto. Né? Fiquei de 2006 até janeiro desse ano. Saí uma vez quando tive meu primeiro filho, passei 2 meses, me chamaram de volta e eu voltei numa outra atividade, mas foi muito bacana. E o bacana do Grupo Povo, que é o grupo que eu trabalhava, é porque eles têm vários meios de comunicação, tem rádio, tem TV, tem portal, tem jornal, eles têm a Fundação Demócrito Rocha, e eu sou muito grata à experiência que eu tive profissional lá, porque a gente fazia, no setor de projetos, a gente sentava com o cliente e entendia. Para atingir esse público aqui, qual o melhor projeto? É um curso de educação à distância nessa região. Qual o melhor projeto para isso aqui? É um evento. Então, eu pude entender, eu pude aprender muita coisa sobre todo o potencial que eu pude estudar, que eu pude participar lá dentro da empresa, sabe? Era muito bacana. E a gente estava desde a criação do projeto, definir qual o objetivo, precificar, criar o cronograma, vender, entregar para a equipe de vendas, as cotas de patrocínio, depois de viabilizado, a gente estava junto com a equipe de produção, até a prestação de contas. Era muito legal, mas era muito intenso. Mas não, era legal e era intenso e isso era muito massa. Só que aí no final do ano, no meio do ano passado, eu comecei eu tive uma experiência com empreendedorismo. Na verdade, já tinha tido uma antes, quando eu tive meu primeiro filho, em 2013. Mas eu não tinha cabeça para organizar, montei uma revista, sabe? Era uma revista com conteúdos para mães. Só que não tinha a cabeça de empreendedora. Voltei para o jornal, foi quando eu saí, voltei, né? Passei 2 meses fora e voltei. E agora, em junho do ano passado, tive uma experiência com empreendedorismo. Foi uma experiência que começou simples, vendendo produto de beleza, só que me trouxe uma visão de vendas, de comunicação, de que eu poderia cuidar do meu negócio. E aí eu juntei as coisas que eu aprendi ao longo desse caminho aí com a questão do empreendedorismo, saí e estou montando meu negócio. Mais ou menos isso aí, de forma bem resumida. Eu acho bacana o seguinte, você teve a faculdade, né, para você aprender os conceitos, né, teve uma experiência prática na própria faculdade sobre isso, e aí você ingressou no Jornal Povo, e com certeza o Jornal Povo é um jornal bem reconhecido, né, aqui em Fortaleza e do Nordeste como um todo. Então, assim, eu acredito que várias pessoas que fazem essa área, né, de comunicação, de jornalismo, desejam estar em uma empresa assim, né, reconhecida como é o Jornal Povo. E aí você teve essa experiência de empreendedorismo, naquela oportunidade você reconheceu que não era o momento, mas ficou aquela semente, né? Não é uma coisa assim que você deixou e não, já era, mas você ficou com aquilo, foi só amadurecendo dentro de você até que vou tentar de novo, né? E se fosse o caso de não dar certo, com certeza você tentaria de novo, porque é uma coisa que estava latente dentro de você, essa necessidade. E aí a sua preparação encontrou a oportunidade e agora você está aí empreendendo, né? É mãe, empreendedora e muitas outras coisas também, que não dá para colocar naquela bio. Que não cabe na bio. Às vezes eu vou colocando, tem a arca, tem isso, tem aquilo, e não cabe na bio. É mãe, é blogueira, é marketing digital, é muitas coisas. Blogueira. Bom, é muito legal essa história. Tá? Eu vou aqui trazer as primeiras perguntas iniciais para a gente poder situar as pessoas. Eu acho que comunicação é a base para a gente construir qualquer coisa, né? Ninguém constrói nada sozinho. E é preciso entender o que é comunicação, porque eu acredito que existe uma grande confusão das pessoas em relação à comunicação. Será que comunicação, Rebeca, do ponto de vista de negócios, é só o que a empresa fala? O que é comunicação? Olha, comunicação é você enviar uma mensagem e essa mensagem ser recebida.
sabe? A decodificação dessa mensagem faz parte do processo de comunicação. Então, tudo a história é dividida com a escrita. Né? A comunicação ela está presente na história da gente, do ser humano. Então, no conceito de comunicação, a gente precisa enviar uma mensagem, mas aquela pessoa que está ali, ela precisa receber. E quem está emitindo isso é o responsável. Não é só você pegar um conteúdo e jogar e expor aquele conteúdo. Você tem que entender para quem que você vai passar. Se eu vou passar um conteúdo, eu vou me comunicar com o David, eu tenho que entender qual o idioma do David, o que eu quero passar, se a linguagem que eu estou utilizando faz conexão com o que eu pretendo falar, com a imagem que eu preciso transmitir. Isso está para tudo, como você fala, isso é essencial. Desde a comunicação com as pessoas, mas também na comunicação empresarial, nos negócios, você no seu trabalho. Né, tive ali toda a jornada dentro da empresa da gente, a gente faz isso, você também faz isso, na casa da gente, com os filhos da gente, tudo é comunicação. A forma de você falar com uma criança, a forma de você comunicar uma marca de uma empresa, as cores que você escolhe, o tipo de forma, textura, tudo é comunicação. Tudo. Mas você tem que entender para quem você vai entregar e utilizar os códigos corretos para que aquela mensagem seja enviada e decodificada com sucesso. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande, né? Ou seja, não é apenas aquilo que eu falo, é aquilo que eu não falo, é aquilo que está nas imagens, no meu branding, na minha marca, nas cores que eu utilizo. Porque a empresa, se não tiver esse entendimento de, tipo assim, não adianta nada eu falar, eu achar que estou me comunicando, mas eu não perceber se eu estou sendo entendido da maneira como eu gostaria de ser. Porque, às vezes, a comunicação acontece, a empresa ou o responsável da comunicação acha que comunicou, mas, na verdade, a pessoa entendeu algo completamente diferente. E aí, nessa hora, não adianta responsabilizar a pessoa que escutou. Eu já entrei em discussões dessas em relação de quem é a responsabilidade, se é de quem comunica ou do entendimento da outra pessoa, mas eu chego à conclusão de que a responsabilidade é sempre do que está falando. Entendeu? Porque tudo é resultado. Né? Se eu não avaliar o resultado que eu estou tendo daquela comunicação, eu não estou fazendo o trabalho por completo da comunicação. Eu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não é isso mesmo que você está falando, né? É a questão da autorresponsabilidade. Claro que se você ser intencional no que você está fazendo, sabe? Se você quer passar uma mensagem, se eu vou me comunicar com o David, eu preciso ter noção do que eu estou passando. Se eu vou me comunicar com o meu público, eu primeiro tenho que definir qual é esse público, que entender dessas ferramentas o máximo possível, porque quanto mais a gente entende, a gente constrói um texto melhor, constrói uma imagem melhor e consegue atingir melhor. Mas é claro que em um ambiente também é legal a gente entender que o que a gente entendeu é o que está sendo passado, sabe? Principalmente no ambiente corporativo. Aconteceu muito comigo de, eu achei que era assim. E aí, mas sim, você achou, você não checou? Né? E às vezes ali a pessoa que está passando aquela mensagem só joga, a gente acha que entende e faz daquele jeito, executa daquele jeito e o processo de comunicação não aconteceu. Tu pode elencar assim, alguns pilares, alguns pontos que tu acha que é fundamental na comunicação de negócio? Posso. Pilares, você entender a mensagem que você quer passar, você entender para quem você vai passar. Primeiro é a sua mensagem, você, o que você é, e aqui trazendo um pouquinho o seu propósito, né, qual o propósito da sua mensagem. Segundo, para quem você vai comunicar, qual o meu público, para quem que eu quero que receba aquela mensagem, e aí você entender que código, que ferramentas eu vou utilizar para atingir, para chegar naquele público da melhor forma. E aí essa estratégia vai de acordo com a mensagem que você quer passar e com o público que você quer chegar. Por exemplo, teve um dia que a gente foi fazer um evento lá em Guaramiranga.
Esse evento era um evento de gastronomia, era num sábado de manhã, no sábado do feriado do Natal. E a gente precisava, era um evento patrocinado, a gente precisava levar 100 pessoas para aquele evento. Era um evento de gastronomia regional, sabe? Era muito bacana. Falava sobre o que era produzido na serra, e aí era muito legal. Só que a gente precisava levar a gente para lá. Então, que ferramentas de comunicação a gente ia utilizar para chegar no público, para convidar num feriado de Natal, 10 horas da manhã, para que as pessoas fossem para esse evento de gastronomia. A gente fez link com faculdades para levarem os alunos e estudantes nesse sentido. Só que não tinha aula, eles estavam de férias. A gente foi para instituições, foi para a Senac, que tinha o curso de gastronomia, a gente foi para as associações dos hotéis, tudo fechado. O que a gente fez? Meu Deus, eu preciso levar o público da cidade para lá. Então a gente precisou de uma coisa local. A gente pegou um carro de som, colocou na cidade, um dia antes do evento e antes do evento no horário, para avisar que estava tendo aquele evento, que ia ter degustação, para que a gente conseguisse levar o público que estava lá. O evento era presencial, então tinha que ser local, para levar o público para esse evento. Então, depende os pilares, você entender a sua mensagem, entender o seu objetivo e utilizar a ferramenta melhor para aquele objetivo. Eu achei interessante aí na sua experiência é o seguinte, né? Nem sempre você é a origem da mensagem. E aí, quando você não é a origem da mensagem, é fundamental que você realmente tenha entendido a mensagem. Né? Ou seja, ter a clareza da comunicação. E às vezes acontece isso, a pessoa acha que entendeu o público correto, acha que entendeu a mensagem, pode distorcer tudo. Então, pelo que eu entendi, causar problemas seríssimos. Exatamente, pelo que eu entendi, primeiramente você precisa entender qual é a intenção da sua mensagem, entender a mensagem, entender o público-alvo dessa mensagem. E por último, a ferramenta, o veículo de comunicação. Né? Como você citou aí no seu exemplo, o veículo de comunicação veio por último, depois de todo esse entendimento. E às vezes acontece da pessoa, às vezes se preocupar primeiro com o veículo de comunicação antes da mensagem, e aí atropela as coisas. E aí a coisa não funciona muito bem. Né? O veículo é o último, não é o primeiro. O primeiro é realmente a clareza do que vai ser falado e para quem vai ser falado. Depois, como vai ser falado. Né? É como a gente até meio que conversou ontem, a Samara citou um pouco, é o porquê das coisas. Né? Primeiramente você entende o porquê, aí o resto é consequência. É isso mesmo. E aí, dentro do veículo, de acordo com o veículo, com o objetivo, aí você já começa a trabalhar na mensagem. Que tipo de frase, que copy eu vou utilizar? Que cores eu vou utilizar? Que fontes eu vou utilizar? É legal um contraste? É legal você trabalhar com as cores mais fortes? É legal a gente trabalhar com as cores mais equilibradas? Qual é a emoção, né, que vai ser passada? Né? Exatamente. Exatamente. O que essa cor transmite? E olha, se tá em tudo, se tá do jeito que a gente arruma o cabelo, a gente tá na roupa que a gente escolhe. O David tá de preto, todo de preto. O que isso significa? Significa praticidade, significa seriedade, significa... Aqui, eu tô com uma roupa mais leve, né? Uma coisa meio mais leve. Então, é isso, tá? Tudo. O tom de voz da gente, o cabelo, a roupa, tudo transmite uma mensagem. E outra coisa interessante é que a gente decodifica isso pelos 5 sentidos, né? Pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato. Então, em tudo a gente se comunica. Só comentar aqui que você citou copy aqui na sua explicação. Para quem não sabe, copy é uma estrutura de mensagem persuasiva, tá? Para algum propósito, ou seja, para provocar uma ação em quem está recebendo aquela mensagem. Então, isso aqui é uma copy e, enfim, também é bem conhecido, né? Essa estrutura dentro do jornalismo, né? Não é uma coisa nova. Só foi popularizada agora, exatamente, uma estrutura de texto. Uma coisa que o Carlos aí, o seu esposo, né? Isso. Carlos acabou de entrar aí, a Cláudia também, Isabela Souza. Boa noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. A Bruna Alcântara, a Dona Carmen que está aqui, e a Cláudia, cuidadora, né? Está aqui com a gente. A Cláudia está com a gente. Exatamente, a Cláudia está virando aqui fã de carteirinha.
Olha como é interessante essa questão da comunicação. Tudo que você fala ou que você não fala, tudo aquilo que você apresenta ou deixa de apresentar, isso representa uma mensagem, tá? Eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive recente. Eu vou fazer uma viagem esses dias e aí, naturalmente, o que é que a gente faz? Vai para o digital, pesquisar um hotel, né? E aí, quando você bate lá e começa a visualizar o hotel que você está escolhendo, você quer saber mais informações e mais informações. Ou seja, tem aquilo que a empresa está mostrando para você, aquela coisa bonita, iluminada, né? Aquela coisa que parece que você vai se hospedar na Europa, entendeu? Mas aí, o que é que acontece? A gente quer mais do que a comunicação da empresa, a gente vai nos comentários, nas avaliações. Então, aquilo que a empresa não está falando, mas os usuários estão falando, isso também faz parte da comunicação da empresa. Entendeu? Se eu vejo várias pessoas comentando mal, dizendo que o quarto tem mofo, que o ar-condicionado não funciona, e aí eu começo a ficar um pouco preocupado com isso. Não, peraí. Uma coisa é ser uma pessoa isolada falando, mas quando você percebe uma certa recorrência disso aí, inclusive coisa recente, qual é a conclusão que você tira? Que essa empresa, ela não dá um feedback positivo, porque aquilo ali já está se repetindo. Isso aí também faz parte da comunicação. Como eu comentei contigo em relação ao marketing 4.0, né? No começo dos tempos, né? Depois da Revolução Industrial, só era preciso ter um produto. Não tinha como ficar verificando, fazendo um benchmark, ou seja, comparação de coisas. Tinha um produto, era o suficiente para as pessoas comprarem. Tá? Conforme foi evoluindo as coisas, foi evoluindo a tecnologia, veio a televisão. Quando chegou a televisão, o pessoal de marketing começou a trabalhar um pouco mais. Como é que a gente pode se diferenciar? E aí houve um trabalho a mais, quando houve a televisão. Né? E aí depois, evoluindo um pouquinho, né, até recentemente, as empresas perceberam que o cliente ele tem valores. Né, e os produtos têm que se alinhar a esses valores para se tornar um diferencial. Então, não é mais a parte tecnológica do produto, às vezes é algum requisito de sustentabilidade. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o meio ambiente, então isso tem que combinar com aquilo que o cliente pensa, que o consumidor pensa. Né, até a gente chegar nos dias atuais, que é no 4.0, que a pessoa é o centro, né, do marketing agora. Então, assim, por isso a gente tem a criação de comunidades, pessoas que viram realmente fãs de marcas, as pessoas que até associam a marca à sua própria identidade. E tudo isso aí, para que tudo isso aí aconteça, tem que avaliar uma comunicação. Entendeu? Tudo isso aí é construído com comunicação. Não é verdade? É isso, é isso. E com as ferramentas digitais, aí que isso cresce, né? Porque cada vez mais o público tem poder de comunicar, de dar opinião, de criticar ou de elogiar. E a gente percebe isso, por exemplo, aqui quando você que trabalha com marketing digital, quando a gente vai criar um perfil, uma marca, as marcas estão cada vez mais criando rostos, né? Magazine Luiza tem lá a Magalu, a bonequinha, então o Google, a Amazon com a Alexa, e assim, o sentimento de comunidade está cada vez mais presente, o público quer cada vez mais conexão. Então, quando a gente cria uma estratégia para o cliente, cria algum material para o cliente, a questão da comunidade, da pessoalidade, do que vai comunicar, tem que ser cada vez mais presente. As pessoas não querem só consumir uma marca, quer consumir um produto. Eu quero meu filho matriculado na escola. Quem são os profissionais daquela escola? O que aquela escola está passando, está transmitindo de conteúdo? Qual a linha de ensino daquela escola? Quais são os valores que aquela escola? E tudo que a gente faz, cosmético, esse cosmético aqui, ele é testado em animais? Ele não é testado em animais? Ele é vegano? Ele polui o meio ambiente? Então, cada vez mais, essa questão está sendo cuidada, a pessoalidade. E o digital potencializa tudo isso. Potencializa porque o público participa mais, ele interage mais. Exatamente. Às vezes, por causa de você vai comprar um produto, né? A empresa tem toda aquela propaganda bonita, em 4K de qualidade, só que você prefere confiar no vídeo que você viu no YouTube do cara abrindo a caixa, que ele gravou com a webcam dele. Para você ver ao nível que a gente chegou e da importância que a empresa tem de se comunicar. Né? Tanto é que
as empresas agora estão buscando, qualquer empreendedor que esteja aqui nessa live, né, tem seu Instagram, tem um negócio, tenho certeza que vocês ficam postando prova social dentro do Instagram de vocês. Porque é isso que conecta com as pessoas. Eu vejo pessoas como eu comprando o seu produto, entendeu? Adquirindo o seu serviço. Então, a comunicação vai muito além disso tudo. E para construir toda essa afinidade, essa relação, como diz lá o Marketing 4.0, essa relação horizontal é um processo. Entendeu? Antigamente era vertical. Você comprava, você não sabia nem quem é que comprava. Quando você sabia, por exemplo, você ia para um hotel, como eu dei um exemplo, se eu tivesse uma pessoa para me dizer, só uma, aquele hotel é bom. Isso antigamente. Eu não tinha como verificar outras informações, outras opiniões, certo? Ou se a pessoa dissesse, não, esse hotel é péssimo. Pronto, acabou, já não vou mais lá. Por quê? Por que acontece isso? Porque a gente compra de que a gente confia, né? E é assim que acontece. E aí quando você consegue estabelecer essa relação de confiança, né, com a empresa, agora a relação de mim e da empresa é de igual para igual, o jogo muda, o jogo é completamente diferente. E aí é preciso adaptação. Essas ações estão cada vez mais presentes, né? Você recebe hoje uma compra que você trata como um recebido pago, um presente que eu paguei. E aí já vem a etiqueta, olha, tem uma etiqueta que já traz esse link para você, já incentivando você a fazer a comunicação, a fazer a divulgação daquela experiência, daquele produto que você está comprando. E as empresas estão usando, claro, super bem isso como estratégia para chegar até as pessoas, ao público que aquelas pessoas podem trazer. Né? Se eu compro uma coisa, aquela ação ali vai fazer com que a empresa comece a acessar as pessoas que me seguem, que estão comigo. E contratar a galera que tem influência para comunicar a marca, como você falou. Hoje, a campanha de Dia dos Namorados do Shopping Aldeota foi contratando uma influencer para fazer um sorteio. O Rio Mar, com uma ação, trouxe pessoas de várias áreas, de todos os segmentos que o shopping trabalha, para fazer esse link com os serviços que o shopping oferece e as pessoas e o público final. Tá lá. Ou seja, é aquilo que você comentou, é a personificação do serviço ou do produto, né? E é nesse sentido de que a personificação está cada vez mais clara. A Magazine Luiza inventou um personagem. Um dia desse eu comprei uma manteiga que era só o nome, e hoje em dia colocaram um rosto lá, um bonequinho, porque as pessoas se conectam com isso, né? E aí, diante dessa evidência, eu não consigo entender ainda como existem empreendedores que não estão colocando a sua própria cara no seu negócio, entendeu? Que é isso que conecta. Aí prefere colocar um logo, prefere colocar alguma coisa que não é um rosto de ninguém, torna o negócio impessoal e torna a coisa menos convidativa do ponto de vista de comunicação. Por que tu acha, David, que o povo faz isso? Pequenos empreendedores? Eu acredito que seja um certo bloqueio, entendeu? De aparecer. É uma coisa nova que pegou todo mundo de surpresa, ninguém foi avisado que seria assim, algumas pessoas ainda estão na inconsciência que as coisas são assim, né? Uma coisa que eu tenho uma dificuldade de entender, até já conversei contigo sobre isso, é a divisão de perfil entre o perfil profissional e o perfil pessoal. É claro que você pode, até por uma questão de organização, de conteúdo, você fazer isso. Agora, o que eu não entendo é quando você deixa de divulgar o seu negócio no pessoal. É isso que eu não entendo. Entendeu? Tem o dois, ok, fica organizado, mas você deixar de mostrar, olha, esse é o meu serviço, esse é o meu produto, essa é a minha cara. Entendeu? Vocês estão comprando de mim. Eu não consigo entender. Se tu tiver algum entendimento em relação a isso, eu queria saber. Tem uma análise com relação a isso. Olha, a dona Carmen, essas empresas também querem o feedback do produto comprado. Sim. Prova social. Essas ferramentas servem para que a gente vá avaliando os produtos, vá avaliando os serviços, vá tendo uma noção do que investir. Por exemplo, eu tenho no meu catálogo 10 produtos. Começam a aparecer para os clientes. E esse feedback dos clientes vai dar munição para a gente contornar as objeções, para a gente vender melhor. Ontem a gente estava com a Samara
falando sobre estratégia de venda no Instagram. Assim, quais são as perguntas que os seus clientes fazem? Essas perguntas é o que você deve comunicar. Então, esse feedback dos clientes é extremamente valioso. Todos os dados que você consegue extrair são extremamente valiosos, tanto para melhorar a sua venda, você contornar a objeção, você criar promoções. Olha, esse produto aqui está saindo mais, esse não está. Por quê? Será que é alguma falha na comunicação? Será que é o preço? Será que eu estou trabalhando com o produto certo? Ah, mas esse aqui tem potencial, então vou aumentar a divulgação desse aqui. E esse feedback é extremamente importante. David, sobre as redes sociais, eu acredito que seja uma questão mesmo de como elas surgiram, sabe? Elas surgiram com a questão de serem as redes, a rede da Rebeca, a rede do David, e uma coisa meio que pessoal, que a gente, é a minha vida que está ali, então a pessoa pode escolher. Só que hoje, na verdade, de 2017, 2018, elas começaram a crescer, começaram a virar ferramentas de comunicação. A pandemia potencializou tudo isso e as pessoas estão começando a abrir o olho. E eu vou dizer, se não fizerem isso, elas, principalmente as empresas, elas quebram, porque a principal ferramenta que a gente tem agora, hoje, se alguém chegar e eu falar, olha, eu tô aqui na L'Oréal, montei minha empresa L'Oréal, a primeira coisa que me diz aí teu Instagram, me diz aí teu site. O site ainda é importante para as empresas, para as instituições. Então, e o bacana do que a gente está fazendo, né, que a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre essa questão do transtorno, é mostrar essa necessidade das pessoas utilizarem isso, não só para ficar bisbilhotando a vida do outro, para ficar mostrando, mas utilizar também o potencial que isso tem de ferramenta de conexão com outras pessoas, de fortalecer a sua autoridade, de mostrar o seu trabalho, de monetizar. Aqui, quando você começou a falar dessa edição, estamos na rede mundial de computadores, né? Foi mais ou menos assim. Nós estamos mostrando aqui para o mundo. Então, você que oferece isso, você que é uma secretária, eu conheço uma secretária que é a melhor secretária que eu já vi na vida. E ela tem um poder de comunicação, ela fala a voz dela, ela é engraçada. Essa mulher, tu tem que lançar um curso de secretariado. Rebeca, eu até já preparei. Gente, essa pessoa dando aula de secretariado, ela iria dar um show. Ela, falando aqui, ela ia dar um show, porque ela tem identidade, sabe? Ela tem identidade, é muito bacana. Só que as pessoas ainda estão nesse processo também de transição dessa cultura. Ontem com a Samara a gente estava conversando das crianças que já nascem com o celular na mão. A gente não nasceu, a gente está se adaptando, e tem uma galera que está se adaptando ainda mais. A galera nativa digital, a gente é imigrante. Meus filhos hoje, a TV não é todo screen, mas eles apertam lá na TV. Apertavam, né? Agora já entendem, são maiorzinhos. Precisa nem saber ler, já é intuitivo para eles. Já, totalmente. E a própria tecnologia é pensada para isso, entendeu? Para você fazer ações sem nem pensar. Então pega alguma coisa que já está no teu inconsciente e tu já sabe operar sem muita dificuldade. Uma coisa que eu achei muito interessante na sua live ontem com a Samara é em relação ao exemplo que ela deu. Quando você vai paquerar alguém, por exemplo, o que é que você faz? Quando você tem algum tipo de interesse naquilo, você vai olhar as redes sociais, ver mais ou menos o que é que a pessoa acredita, o que é que ela pensa, se ela é comprometida ou não. Você tira conclusões baseando-se naquilo que está lá. Pode ser que nem seja verdade, pode ser que ela está fazendo na sexta-feira. Exatamente. Então você faz a sua análise para lá. Então, assim, por que no seu negócio você também não faz isso? Por que no seu negócio você não apresenta o seu produto? Faz com que a pessoa tenha o máximo de informações possíveis em relação àquilo que você faz. Deixa um contato facilitado para ela, estimula ela a abrir um direct para ela conhecer o seu serviço. Por que você não faz isso? Entendeu? A quantidade de dados que a gente tem hoje é incrível comparado a alguns anos atrás. Como eu comecei essa live falando do exemplo lá do hotel. Pô, será que ninguém está vendo aquela quantidade de críticas? Porque aquilo ali é valioso, tá? Pessoas que tiveram aquela experiência. Pô, eu percebi mofo no quarto. Pô, enfim, vários problemas sendo relatados lá. Pô, o atendimento é ruim. A atendente me tratou mal educada, portaria, enfim, várias coisas que foram citadas ali poderiam ser pontos de melhoria. Com entendeu? certeza. Tudo você pode trabalhar. Se for um elogio, ótimo, eu vou mostrar para outras pessoas que eu estou sendo elogiado. Se for uma crítica, também é bom. Porque ali é o meu cliente falando para mim. Você tem que melhorar aquilo ali.
Entendeu? Então, eu vejo tudo isso sendo ignorado, né? Como essa empresa que eu vi, esse hotel que eu vi, ignorando completamente aquilo ali recorrente em vários sites diferentes. Entendeu? Então, assim, o que é que eu vejo disso? Empresas grandes não têm essa percepção do quão valioso isso, de como é que o jogo do digital funciona. Às vezes eu vejo, tipo assim, as pessoas ainda praticando aquele marketing tradicional. Eu vou colocar aqui um anúncio na televisão, vai passar para milhões e milhões de pessoas, Jornal mas Nacional. não é um público qualificado. Com o digital, eu posso segmentar. Isso é que é incrível. Eu posso mostrar para aquela pessoa que é bastante suscetível a comprar aquilo ali, porque, por exemplo, o Facebook sabe qual é o interesse dela, o que é que chama a atenção dela. E as pessoas não utilizam isso. Entendeu? O Google sabe qual é a tua intenção. Será que, por exemplo, quando eu pesquiso lá, hotel em Macapá, será que eu não tenho interesse de fazer isso? Eu cheguei lá e botei no teclado. Eu tenho intenção, eu estou pesquisando, eu quero adquirir uma hospedagem. Então, quem tiver essa inteligência, já anuncia lá. Qualquer pessoa que pesquisar hotel Macapá, está aqui, ó. Esse é o primeiro link. Então, já é um pouco qualificado. E esse entendimento, né, dessa nova forma de comunicação é que ainda não está consciente na cabeça das pessoas. Uma certa vez, estava discutindo com uma colega minha em relação aos cartões, né? Aqueles cartões que as pessoas imprimem, aí aqui o meu cartão. Eu falei para ela o seguinte, olha, você pode até ter o cartão, tudo bem, mas se você puder já pedir para a pessoa, pega o teu celular, me segue aí, é muito mais efetivo. Qual é o teu Instagram? Me diz aí teu WhatsApp. Aí você Exatamente. já tem o contato da pessoa, já troca, é mais efetivo. Cartão, hoje a pessoa não... Exatamente, cartão já foi, já passou dessa época, tá? O marketing digital, na minha avaliação, é o novo marketing, entendeu? Não existe mais marketing sem marketing digital. Assim como o online e o offline, também já não existe mais essa segmentação, não existe mais isso, porque virou uma coisa só, entendeu? Então, aquilo que eu falo no online ou no offline, tudo conta, tudo vai para um ponto só. Vai para aquilo que eu estou comunicando. Né? Que esse é o nosso foco da nossa discussão. Como eu falei, o papo vai longo, viu? Eu ainda tenho perguntas aqui. Quer comentar alguma coisa? E essa questão da estratégia, isso aqui é uma ferramenta, o digital é uma ferramenta. A estratégia vem do para além disso, sabe? E é uma ferramenta que amplifica. Hoje as pessoas podem dizer o que elas acham, o que elas... E tem gente que tá doido ali para dar opinião, as pessoas adoram, né? Dar opinião, virar que é opinião, elas adoram. Mas você pode utilizar essa ferramenta e o pensamento é para além disso, sabe? Como que eu vou chegar nas pessoas que, por exemplo, eu vou vender uma pessoa vai me vender um produto, certo? Me vende um shampoo. Aquela pessoa que me vendeu um shampoo, ela pode chegar para as pessoas que eu conheço. Como? Fazendo uma promoção de indicação, fazendo uma ação que me incentive a divulgar tudo isso e utilizar as ferramentas do online e do offline, vai de acordo com a estratégia, sabe? Eu conheço pessoas hoje que trabalham de onde estão, de qualquer lugar do mundo, utilizando o celular. E não é só fazendo divulgação no Instagram, não. O Instagram é só uma vitrine, uma ferramenta. Mas é utilizando mesmo a estratégia do offline. Que é o quê? Fazendo uma lista das pessoas que eu conheço. Faço essa lista aqui. E vou entrar em contato com todo mundo. As pessoas começam com os mais próximos, que são os que confiam em você e que compram pelo seu porquê e pela sua confiança. Elas compram por você. Você começa, ô fulano, tudo bem? Eu estou vendendo esse produto aqui. Ou eu tenho um produto que resolve isso, resolve A, B e C. Qual deles faz sentido para você? Se eu separar aqui para você, você tem interesse? Olha, fulano, tá chegando o Dia dos Namorados. E eu tenho um produto aqui que eu entrego embalado na sua casa. Entendendo o contexto que a gente está? Você já comprou esse presente? Então, naquela lista ali, você já chega para aquelas pessoas. E como que faz para chegar nas pessoas que aquelas pessoas conhecem? Pode usar a ferramenta do Instagram.
com o cartão, com a sua marca. Ou pode fazer uma ação. Olha, se você indicar 5 pessoas, você tem um desconto, você ganha um brinde tal. E com isso, fazendo a cartela de cliente crescer, trabalhando do mundo inteiro, hoje, montando franquias de trabalho e tocando a vida. Mães cuidando de filhos de onde estão, trabalhando dessa forma. Utilizando, sabendo utilizar as ferramentas. Exatamente aqui. É exatamente isso, Rebeca. E só para soltar aqui uma ideia também prática, eu vi algumas pessoas aqui, né? E eu tenho certeza que essas pessoas têm as suas artes, têm as suas profissões, têm os seus negócios, entendeu? E uma coisa que eu vejo que dá muito dinheiro e vai dar cada vez mais em relação à educação. Por exemplo, se você corta cabelo, por que você não pensa a começar a transbordar conhecimento em relação a isso aí? E quando as pessoas começarem a perceber que você tem uma certa autoridade em relação a isso aí, nada impede de você vender um curso no futuro. Porque é o seguinte, o conhecimento você já tem, entendeu? Basta você multiplicar formatos para entregar ele. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, comecei a gravar, sintetizar resumo de livro e tal. E aí eu tô, faz um ano, eu tenho quase 2.000 inscritos, eu tenho um público recorrente de 400 a 500 pessoas, únicas, né? Inscritas e não inscritas, que retornam para assistir ao meu conteúdo. Será que dessas 400, 500 pessoas, 1% desse público não compraria um produto meu, por exemplo? Se esse pessoal está sempre retornando para verificar aquilo que eu faço, imagine só 1% de 500 pessoas comprando um produto por um valor X, entendeu? E aí, como é uma coisa que eu estou fazendo com uma certa recorrência, esse número vai aumentar naturalmente. Então, tem sempre pessoas novas chegando, entendeu? O poder do digital não tem limites, é como a Rebeca falou, entendeu? Você está anunciando aqui, você está no mundo inteiro. Então, assim, o alcance tem como medir. Você simplesmente precisa mostrar para as pessoas o que é que você faz. É só isso. Todo mundo que está aqui tem a sua relevância. O que acontece é que as pessoas não sabem disso. Exatamente. Esse é o problema. Todo mundo aqui é relevante. Agora, a partir do momento que você começar a se mostrar, começar a produzir conteúdo, as pessoas vão ver, vão perceber a autoridade que você tem nos temas que você quiser transbordar. Tá? Às vezes é uma mãe, né? Vamos supor assim, uma mãe, que ela cuida de 3 filhos e trabalha e faz um monte de coisa. Só isso aí, quantas mães gostariam de entender como é que ela faz isso? Exatamente. Entendeu? Então, ela simplesmente transbordando, vai aparecer naturalmente as pessoas interessadas. Eu digo isso em relação ao transbordo, por isso que eu defendo muito a produção de conteúdo, porque vira e mexe. As pessoas chegam no meu inbox e perguntam as coisas. Eu abro uma caixinha de pergunta e eu vejo quais são as perguntas que as pessoas fazem. E essas perguntas indicam o que as pessoas estão percebendo em você. E nessa indicação, né, você pode perceber o desejo de algum conhecimento que você tem, alguma dor que elas estejam passando, que você, de repente, saiba como resolver. E é aí que entra o processo de venda. Por isso que eu acredito que o processo de venda é uma coisa muito natural. Entendeu? Você só precisa mostrar para a pessoa que você sabe do que você está falando e ela perceber que é valioso para ela, dentro de um preço praticado, que ela precisa adquirir aquilo. Ainda mais quando ela confia em você por te acompanhar. Exatamente. Esse processo do empreendedorismo e o legal, né, as empresas grandes, elas utilizam isso aqui como ferramenta, como vitrine, do jeito que utilizavam a TV, o jornal, o outdoor. Mas o bacana do digital é porque ele é acessível. Ele está de graça, você cria um perfil no Instagram de graça e você consegue oferecer o seu serviço de graça. Mas você tem que ter mentalidade para isso, sabe? Você tem que ter a visão de que pode utilizar essa ferramenta aqui para aumentar a sua autoridade ou onde você estiver. Você é empregado de uma empresa, você vende a sua hora. Mas você pode aumentar a sua autoridade começando a... Vou voltar para o exemplo da secretária. Ela pode aumentar a autoridade dela falando sobre como organizar uma agenda, sobre como gerenciar demandas, como fazer listas de tarefas, como se comunicar, como redigir um e-mail. E isso ali, as pessoas que seguem começam a perceber, olha, isso aqui, ela sabe o que ela executa. Então,
Mas o que eu estou voltando aqui é porque tem uma coisa para além de utilizar a ferramenta, que primeiro é o objetivo da pessoa e a mentalidade da pessoa, sabe? A mentalidade de querer, de saber onde ela quer chegar. E aí, isso aqui, a ferramenta é tanto para vender o seu produto, o seu serviço, mas para você escalar, porque você pode tanto aumentar a sua venda, mas você também pode, como você disse, formar outras pessoas para fazerem aquilo ali. E o que a gente oferece, como você falou, uma mãe, por exemplo, um desafio que a gente passou e que a gente superou, pode ser que muita gente esteja passando por isso. E você pode sim monetizar isso, e até o monetizar passa por tanta coisa, sabe? Passa, por exemplo, por crenças financeiras. Tem gente que não começa a vender, que não começa a empreender porque acha que vai ter que cobrar. Ah, não gosto de ficar cobrando ninguém, não quero vender, não gosto de vender. Ah, hoje o vendedor, ele é muito... A profissão de vendas, ela não é bem vista, sabe? Ah, meu filho... às vezes, quando você está procurando ali um emprego, qualquer emprego, meu filho pode ser qualquer coisa, até vendedor. E isso acontece em todas as profissões. Acontece nos padres, nos advogados, nos médicos. Tem profissionais e tem profissionais. Mas a área de vendas, ela é muito mal vista, mas as pessoas não entendem que é uma habilidade extremamente essencial. Você saber vender, você saber comunicar a solução que você está oferecendo. O retorno financeiro disso precisa ser justo. E essa questão da confiança, ela é extremamente importante, sabe? Eu confio no David, que está me oferecendo esse serviço de marketing digital, eu confio na Rebeca. E essa confiança, essa autoridade, você pode utilizar o marketing digital para fortalecer. Mas a habilidade de vendas, onde você estiver, ela é extremamente importante. Você no mercado tradicional vende a sua hora, mesmo que você ache que não está vendendo. E quando você sabe cuidar de um cliente, entender o feedback dele, cuidar do seu produto, é venda. Isso tudo é venda. E é extremamente valioso. A Bruna Alcântara, né? Por isso que eu dei até esse exemplo de corte de cabelo, que ela tem conhecimento disso, né? Ela fez uma pergunta aqui. David, já ouviu falar que o Instagram não te ajuda muito no alcance? Você acredita nisso dentro do tráfego orgânico? Bom, é o seguinte, o Instagram, que é uma empresa que faz parte do Facebook, ela realmente faz isso. O algoritmo faz isso. Entendeu? Por quê? Porque é uma empresa. E ela quer ganhar dinheiro também. Então, ela fica nessa balança entre trabalhar no sentido de que, tipo assim, se alguém está te seguindo, em teoria, vai receber o que você está apresentando. Só que a pessoa não segue só você. Entendeu? A pessoa segue outras zilhões de outras páginas. Então, como o ativo mais importante hoje em dia é a atenção, se o Instagram te forçasse a ver os histories, as postagens de todo mundo que ela segue, pode ser que algumas pessoas comecem a postar coisas que ela não acha interessante. E aí, para que essa pessoa não saia da rede social por ver tanta chatice, ele vai começando a apagar algumas pessoas que ela percebe que a pessoa que está visualizando não passa muito tempo visualizando aquilo ou pula. Então, naturalmente, o algoritmo entende qual é o conteúdo que mais chama a atenção dessa pessoa. Pronto, é isso, ok. Então, eu vou fazer uma escala de prioridade dentro do tempo que essa pessoa passa na rede social para entregar aquilo que eu percebo como algoritmo que chama a atenção dela. Então, tem vários fatores que isso aí pode variar. O tempo que você passa na rede social, a quantidade de páginas que você segue. A estrutura do algoritmo é fazer com que você fique vendo coisas que ele sabe que vão te interessar dentro daquele intervalo. Ele sabe quando você está numa fila de banco, ele sabe quando você está um pouco mais atencioso, por isso que ele sabe segmentar. Qual é o melhor momento para eu trabalhar numa campanha de alcance, de reconhecimento de marca, que são opções dentro do gerenciador de tráfego do Facebook. Entendeu? Você tem campanhas que é para reforçar a sua marca, um alcance, só para a pessoa ver, e tem campanhas que é para você tomar uma ação, comprar um produto. Então, como ele sabe? Não, peraí, a pessoa está num momento de tédio. Eu não vou colocar ela um anúncio, porque ela vai ter que tomar uma decisão, que é um call to action, né?
Eu não vou colocar um anúncio que ela vai precisar pensar um pouco mais. Ali é fila de banco, então eu vou colocar uma coisa só para aparecer, para tirar ela do TED. Opa, eu sei que esse momento aqui ela está mais atenciosa, então eu vou anunciar algo que ela pode decidir ali, converter e realizar aquela compra. Então, assim, respondendo de forma objetiva, sim, isso aí não é nenhuma crença, isso é uma realidade. Tá? Ele realmente ele não ajuda muito em relação ao tráfego orgânico. Mas, tipo assim, não é porque ele não ajuda muito que você não vai ter que trabalhar. Você tem que trabalhar os dois. Tá? E aí, uma maneira de você contornar isso é o seguinte, é criar as comunidades, como a gente já falou no começo. Criar um canal no Telegram, sabendo que o Instagram ele não mostra para todo mundo, você cria um canal porque você vai saber quem são as pessoas qualificadas dentro da minha rede social para adquirir um produto meu. É até uma informação para você poder identificar quem é que está mais perto de mim, entendeu? Por isso que você tem que criar essas comunidades extra àquela rede social. E é interessante que você esteja presente nas principais redes sociais também, se você puder. Tá? Que cada algoritmo funciona de uma determinada maneira. Mas, enfim, acho que com essas dicas aí deu para ajudar. Só lembrando que a live de marketing digital ainda vai acontecer. Aqui é comunicação. Essa questão também, né, o algoritmo ele vai filtrando, mas ele vai filtrando porque você vai deixando de aparecer. E às vezes as estratégias para chegar até essas pessoas, elas são extremamente importantes. O que texto você está utilizando? Como é que está a sua foto, a sua imagem de perfil? Como é que está a sua bio? Que conteúdo você está passando? Você está com frequência ou não? Então isso tudo também é importante, né? Para trazer a chamar a atenção das pessoas. Ou seja, tudo perpassa pela comunicação também. Né? O que você está comunicando está fazendo sentido para aquele público, né, que você está mandando. Eu vejo até algumas pessoas ficando preocupadas, mas eu estou postando isso e se as pessoas pararem de me seguir, dane-se. Essas pessoas que pararem de te seguir não vão comprar um produto seu, entendeu? Então assim, não adianta. Aí que está a definição clara do seu objetivo. Por que você está ali? É para ter seguidores ou para mostrar um produto? Se a pessoa não deixa de seguir porque você está mostrando o produto, a Bíblia ensina a ter amor ao próximo, né? Exatamente. Exatamente. Quantidade de seguidor, isso é uma métrica de vaidade. Não adianta nada 10 mil pessoas visualizarem aquilo que eu estou postando, mas não tem um público qualificado para comprar um produto meu, por exemplo. Que sentido faz isso? Entendeu? Então, assim, é uma pura métrica de vaidade. É mais importante você ter, sei lá, 10 pessoas fiéis dentro do seu canal do Telegram do que ter 1000 pessoas aleatórias, não qualificadas no seu Instagram. E aí volta aquela questão que a Rebeca citou. A questão é qual é a sua intenção dentro da rede social. Tá? Se a sua intenção na sua rede social é realmente ficar postando coisas aleatórias, tudo bem, né? Mas se for ganhar dinheiro, aí o jogo é diferente. David, a dona Carmen disse assim, estou tentando descobrir o meu nicho. A dica que tu faz aqui do nicho. Eu vou dar uma dica que eu executei, né, na minha trajetória, é o seguinte. Quando você sabe que você quer fazer alguma coisa e você não sabe o que é, faz o que você acha que é. Entendeu? E vai fazendo, e vai postando, vai publicando, até você perceber aquilo que arde no seu coração. Na hora que arder no seu coração, é isso que eu quero falar. Então você fica só falando daquilo, começa a trabalhar em cima daquilo ali, começa a perceber qual é a demanda que vai surgir em cima daquilo ali, porque vai surgir demanda. E a partir dessa percepção, caixinha de pergunta, é que você pode elaborar um produto para resolver ou um desejo que vai ser percebido ou uma dor que vai ser percebida ali. Entendeu? Então o que eu falo é simplesmente começa a apostar aquilo que você acha que é. Tá? Você só vai saber testando. Não tem outra... O que você gosta de fazer, né? A definição do propósito, né? Exatamente. E esse propósito, né? Você chega ali e ele pode ir mudando, como você falou. Dona Carmen, por exemplo, ela, não sei se ela já pensou nisso, mas ela gosta muito de cuidar da saúde, da atividade física, ela gosta de fazer receitas, ela entende cada elemento ali do que ela, da alimentação, o que ele vai contribuir com a saúde, que tipo de vitamina que ele traz, só um exemplo. Se ela gosta de cuidar disso, ela pode começar a trazer dicas desse tipo de conteúdo, de alimentação, de como melhorar a saúde. Um exemplo. Se aquilo faz sentido para ela.
e começa a postar, começa a tirar dúvidas das pessoas, e aí depois está fazendo uma mentoria de como criar receitas, de como organizar a alimentação. Dona Carmen faz muita coisa, mas precisa entender, como o David disse, o que é o caminho, e com o caminho ali vai começando a desembaçar, né? Seguindo, mas precisa dar um passo. Exatamente, você precisa entender que o que você vai começar a postar é uma expressão, é uma extensão da sua identidade. Tá? Então você vai se encontrando. Se você não souber, vai testando, testa, opa, gostei, gostei de falar sobre esse assunto, então vai falando mais. Ó, por exemplo, a Bruna Alcântara, né? Ela perguntou, a pessoa não poderia ter mais de um nicho? Porque às vezes fica chato ver a pessoa falar só de uma coisa. Bom, o que eu penso é o seguinte, eu gosto da ideia da pessoa ter nichos relacionados, tá? Porque quando você tem muitos nichos, pode confundir a cabeça das pessoas em relação àquilo que você realmente fala. Entendeu? Eu posso me conectar com você por uma coisa e amanhã você está postando uma coisa altamente oposta àquilo que eu achava que você ia postar. Entendeu? Por exemplo, gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal. Mas o que é desenvolvimento pessoal? Muita coisa. Então tem um guarda-chuva muito grande aí. Eu posso falar sobre negócios, eu posso falar sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, marketing digital, muitas coisas estão relacionadas com isso. Então é um grande guarda-chuva. Então, assim, o que é que eu recomendo para que você não fique engessada dentro de um assunto só? Identifique qual é o seu guarda-chuva, tá? E veja as correlações. Outra coisa também interessante aqui do Instagram é o seguinte, quando uma pessoa está no seu Instagram, ela quer ter uma conexão real com você. Tá? Então não é apenas o seu nicho, ela quer saber o que você faz, onde você gosta de sair, o que você tem comprado, o que você tem feito, qual é o seu estilo de vida. É uma maneira de você ter um nicho e não ficar chato, como você citou aqui, de ver a pessoa falando de uma coisa só. Tá? Quando a pessoa está no YouTube, a história é outra. Se eu me conectei no YouTube que fala um determinado tema, eu espero que a pessoa continue falando sobre aquele tema. Agora, quando eu vou para o Instagram, a comunicação que eu espero é outra. Porque o Instagram é uma coisa mais próxima, é um relacionamento mais próximo, entendeu? As pessoas se conectam com pessoas, né? E vem Exatamente. ali de onde a gente começou a trabalhar com as mídias sociais. Pode ser que mude daqui para frente, né? Das que forem surgindo, mas a gente veio com essa coisa do vou me conectar com fulano, vou me conectar com o David, vou me conectar com a Dona Carmen, vou me conectar com a Cláudia. E isso é extremamente importante. Exatamente. Rebeca, eu te prometi uma hora. Quero saber se a gente tem mais 30 minutos para ver se a gente consegue responder umas 2 perguntas aqui. Temos. Bora. Então, vamos lá. A pergunta que eu coloquei aqui foi o seguinte: quais são os principais erros que você enxerga os empreendedores cometendo quando se fala em comunicação? Principais erros, olha, os que eu enxergo principais. Os principais pecados que você vê, como é que a pessoa faz isso, pelo amor de Deus? Vou começar aqui pelo início, tá? Primeira coisa, mentalidade. Quando a pessoa não tem uma mentalidade, não tem um objetivo, não tem um propósito, não tem uma mentalidade fortalecida, ela pode até começar, mas quando ela for para o mercado, ela colocar a cara no vídeo, e às vezes nem pelo feedback dos outros, mas pelo que ela acha, ela pausa. Eu vejo gente que trava porque viu uma ruga no olho, sabe? Então, essa questão da mentalidade da pessoa que vai fazer com que ela siga onde ela estiver. E aí você quer que eu traga conteúdos mais práticos, não é isso? É só o que você enxerga os principais pecados, né, que o pessoal vê. Ou seja, o perfeccionismo faz com que a pessoa ela não coloque a mensagem dela adiante. Não é isso que você está falando? Demais. O perfeccionismo, às vezes o medo da rejeição. Quando você começa a vender, que você olha e vê que não vendeu para aquele cliente, você desiste, sabe? A rejeição a questão da rejeição é extremamente cruel. Você melhorar no conhecimento mesmo que você tem, você começar a estudar, ou para você executar, ou para você saber demandar e não só delargar para alguém. E aí, quando você vai começar
ampliar mesmo o seu conteúdo, você entender que cores você quer trabalhar, que mensagem você deseja trabalhar, não esperar por isso para começar, claro, não espera, começa. A mentalidade vai ali, mas a questão do conhecimento é importante, sabe? Para você começar a fazer a sua postagem, começar a fazer seu conteúdo. E aí eu não quero entrar nas questões técnicas de contraste, de imagem achatada. Uhum. Não, vou trazer para o mais amplo, sabe? É a mentalidade, o perfeccionismo, a questão da rejeição, a falta do foco. Às vezes você começa só para ver no que dá, não começa porque sabe que quer e que vai ir para fazer aquilo acontecer. Ah, deixa eu ver aqui no que vai dar. E como está vendo, no primeiro desafio ele desiste. A pessoa desiste, a pessoa não segue. O primeiro não, a pessoa não segue. E o fortalecimento da mentalidade é extremamente importante para você lidar com rejeição, para você, a mentalidade financeira, a parte técnica, como você gerenciar o financeiro da sua empresa, qual fluxo de caixa você precisa, você entender as métricas do seu negócio, quanto que eu preciso ter de estoque, quanto eu preciso investir, ter uma visão mais para frente, olha, vai chegar Dia dos Namorados, que produto que eu vou oferecer, quanto que eu preciso ter de estoque. Então, procurar melhorar cada vez mais, mas dentro de onde você está. A gente fala aqui, né, a gente trabalha com empresários maiores, mas a gente quer mostrar também que quem tiver, de onde tiver, consegue começar. Sabe que essa ferramenta é extremamente acessível e a pessoa precisa entender de vendas, precisa entender de comunicação, ela precisa aprender a falar com as pessoas. E tem gente que não olha para isso, sabe? Que tom de voz que eu preciso ter, a pessoa... É isso, vamos ser mais prático aqui, que eu vou viajando, mas procurar melhorar cada vez mais, entender o que o seu negócio precisa, mentalidade, vendas, comunicação, liderança, para você entender e fazer seu negócio crescer, e as questões técnicas do seu negócio. E o marketing digital, porque é a principal ferramenta que a gente tem agora no momento. Esses 6. Ou seja, os princípios que você utiliza na comunicação, você pode usar para a sua vida, né? Como um todo. É preciso ter clareza, é preciso ter intencionalidade, né? É preciso saber onde é que você quer chegar com tudo isso, né? Senão você vai ficar patinando mesmo. Muito bacana, Rebeca. Deixa eu aqui passar para a minha próxima pergunta. Pronto. O tema é o seguinte, né, comunicação. Quando a gente fala em comunicação, não é só da empresa para fora. Né? Eu quero lembrar todo mundo que a gente está falando de negócios aqui, de dinheiro. Então, quando a gente está falando de comunicação, não é apenas com o cliente, não é apenas com o consumidor. A gente tem comunicação interna também. Você tem comunicação com parceiro, com equipe, com fornecedores, com contratados. E aí, a importância da comunicação... Qual a importância que você poderia dizer, né, para o público aqui, Rebeca, dessa comunicação interna, para que ela seja efetiva? Olha, por isso que eu falei da questão de você aprender. E outra coisa, né, quais são os sintomas que você percebe que revela uma comunicação falha? Então, assim, é justamente a importância da comunicação interna e os sintomas que você percebe para você parar, opa, alguma coisa está dando errado, preciso reajustar. Você entender, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para você entender como você lida e entender também sobre como as pessoas funcionam. A gente estava conversando ontem no grupo, né, sobre os perfis comportamentais, do DISC. Você entender qual é o seu perfil e qual é o perfil das pessoas que você está lidando é extremamente importante para você lidar com a equipe e para você lidar com os seus clientes, lidar com as pessoas que você está trabalhando, você lidar com seus filhos, lidar com todo mundo. Então, esse tipo de conhecimento, você entender sobre você, entender qual é o seu objetivo, entender como você funciona, você vai conseguir, por exemplo, frear uma coisa que você faz e que você sabe que não quer causar aquele objetivo nas pessoas. Sabe? Eu, por exemplo, sou muito prática. E às vezes chegava aqui para o pessoal, olha, você ficar pronto? Eu chegava, não dava um bom dia, não entendia como que a pessoa estava, porque o meu foco era entregar a tarefa, entendeu? E o que começou a acontecer? A Rebeca começou a ser a grosseira, as pessoas não queriam trabalhar com a Rebeca, porque a Rebeca era um trator. Os sintomas aí aparecendo.
é um trator, a Rebeca é um trator. Então, em compensação, quando eu queria que uma coisa acontecesse, a empresa pegava e colocava na mão da Rebeca. Porque a Rebeca passava por cima de todo mundo, e se as pessoas não fizessem, a Rebeca fazia. Isso é legal? Não é legal. Não é legal. Se você tem uma empresa, se você quer fazer a empresa crescer, você primeiro precisa desenvolver líderes, você precisa trabalhar. E o foco não é só na entrega final. Porque a gente, o ser humano, a gente vive em comunidade. E as pessoas que estão ali, a gente tem que fazer diferença também na vida das pessoas, sabe? Depois que eu aprendi, que eu percebi o que eu fazia, eu maltratei, eu deixei muita gente triste. Porque o meu foco era entregar aquilo ali de qualquer jeito. Para o seu negócio, isso é extremamente importante. Para o nosso negócio, isso é extremamente importante. Você não estava percebendo as sequelas que você estava deixando no processo, né? Entregava um produto lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Mas era um trator. Era um trator. E isso não é sustentável, isso não é legal pra gente. E, por exemplo, para entregar, quando eu via que alguém ia fazer, eu ia fazer. E o que isso me custava? Me custava o tempo com meu filho, me custava o tempo com a minha família. Então, essa questão de você ter o objetivo, de você se conhecer e começar a observar o que você está fazendo e estudar, porque aí a gente vai estudar comunicação, a gente vai estudar liderança, a gente vai estudar os processos, vai estudar sobre o nosso produto, entender como ele pode ser melhor, e aí juntar essas questões de como ele pode ser melhor com os processos e como lidar com essas pessoas, a gente consegue ajudar aquelas pessoas que estão com a gente, fazer com que aquele momento, com que aquelas pessoas ali, com que aquilo que a gente está fazendo traga sentido para a vida das pessoas que estão com a gente. A nossa equipe, por exemplo, do marketing digital, eu e o Carlos, que está aqui com a gente, Carlos Vinícius, que nem veio para cá, vou puxar a orelha dele, está curtindo o feriado. O Carlos adora fazer o que ele está fazendo. E a gente trazer isso, a questão do trabalhar junto, do combinar as entregas, de combinar as estratégias, é muito bacana e traz uma leveza, e traz um sentido do que só entregar a tarefa, sabe? É muito bacana. Queria só aproveitar aqui para trazer um... Oi, sim, claro, perfeitamente. Trazer aquele número, né, que quando a gente fala em comunicação, a gente sempre vê em artigos esses valores. É o seguinte, que na comunicação, apenas 7% do que efetivamente é falado por você é interpretado, processado pelo outro. Existem outros fatores que têm mais informação do que aquilo que você fala, por incrível que pareça. Se eu não estou enganado, 55% é a sua expressão corporal. Então, a sua expressão corporal, ela fala 55% da sua comunicação. 38% é o tom de voz que você fala. Então, só o tom de voz já revela a comunicação. Porque quando eu baixo a voz, eu estou falando algo importante. É por isso que quando a pessoa vai falar um segredo, ela fala bem baixinho. Por quê? Porque aumenta a atenção da pessoa. A pessoa não sabe nem o que é, mas sabe que vem uma coisa que precisa de atenção ali. Então, 55% é expressão corporal, 38% é tom de voz e apenas 7% é aquilo que você efetivamente fala. Então, comunicação é o universo dessas coisas todas combinadas, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Embora. É uma reflexão que eu já tenho há alguns anos, eu vejo cada vez mais se consolidando, que é o seguinte, cada pessoa, ela está virando uma empresa, tá? Então, assim, tem o David, Amém. O CPF vai virar só uma mera formalidade. A gente é uma empresa por si só, entendeu? Então, a gente tem nossas habilidades, nossas artes, a gente pode prestar serviço. E, em virtude dessa realidade, algumas pessoas já estão começando a se movimentar, outras ainda não estão percebendo isso, né? E aí traz aquela reflexão, dentro das redes sociais, você é o quê? Você é um consumidor ou você é um produtor? Tá? Porque quando tem gente comprando é porque tem gente vendendo, tá? E logo no começo, quando a gente falou um pouco sobre atenção, o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, de certa maneira, a gente está comprando a atenção de vocês para assistir isso aqui. Vocês, nesse custo de oportunidade, poderiam estar fazendo outra coisa da vida,
entendeu? Mas vocês estão aqui comprando aquilo que a gente está ofertando, tá? E aí volta para aquela questão, todo mundo é vendedor, entendeu? Ou você está comprando, ou você está vendendo o tempo inteiro. Mesmo que Eu você trouxe, ache que não está vendendo. exatamente, mesmo que você ache que você não está vendendo, você está vendendo, tá? A gente conversou um pouco sobre isso no começo, né, em relação às pessoas que têm perfil, tem uma empresa, tem um negócio, e aí a pessoa separa o perfil pessoal do profissional. Mas, enfim, o que é que tu acha? Tu acha que essa é a tendência mesmo? Que cada vez mais as pessoas, tu concorda comigo? Cada vez mais as pessoas estão entendendo que elas são uma marca e não apenas uma pessoa? Olha, isso tem crescido cada vez mais, eu espero de coração que as pessoas entendam, sabe, que saibam utilizar essas ferramentas. Hoje as crianças, elas já fazem um vídeo para a vovó, como se fosse assistir, montando um vídeo que elas assistem na TV. Oi, hoje eu vim para falar disso. Então, as crianças estão nascendo nesse meio e eu acredito que sim, eu acredito que cada vez mais a gente vai entender que a gente pode utilizar essa ferramenta para vender. Eu acredito pra caramba no poder do empreendedorismo, porque ele pega a nossa vida e coloca na mão da gente. E você deixa de seguir sob as circunstâncias do que está acontecendo, sabe? Para trabalhar sobre os objetivos. Mesmo que pode ser que sim, e assim, eu não estou dizendo que é ruim, eu aprendi muito, eu sou muito grata à experiência que eu tenho no mercado tradicional. Aprendi pra caramba. Mas ter a noção de que você pode oferecer um produto e que aquilo está no seu controle é muito bacana. E o digital, ele potencializa tudo isso, porque ele está aqui extremamente acessível, extremamente escalável. Hoje, o que você quiser aprender, você coloca lá no YouTube e você consegue. Tem muita coisa que tá, claro, desmembrado, isso inclusive é estratégia para vender melhor, mas se você quiser entender, por exemplo, eu vou aqui para a minha área, se você quiser aprender a trabalhar com projeto gráfico, se você quiser aprender a editar vídeo, se você quiser aprender sobre marketing digital, sentar a bunda na cadeira e começar. Gente, eu fiz uma prova de mestrado que eu estudei ela toda pelo Google. Eu peguei todo o conteúdo da prova, sentei e fui estudando o conteúdo. Eu errei uma coisa que era muito prático e pela falta de prática eu errei e eu não passei da prova. O professor me chamou, ele era meu professor da especialização de Rebeca, vem cá. Tu tem prática com isso aqui, tu trocou isso aqui, que é muito básico, na hora eu confundi. Mas eu peguei o programa e fui desmembrando o programa todinho para fazer aquela prova. A gente tá tudo muito acessível, muito acessível. E isso é bom e é ruim, porque a gente tem acesso a coisa que é produzida também e que não tem respaldo nenhum. Né? Exatamente, é como a Samara comentou ontem, tipo assim, nos nossos empreendimentos, 50% é técnico e 50% é emocional. Eu acredito que a diferença ela é um pouco diferente, né, da visão da Samara. Eu acredito que seja 80% emocional, entendeu? Porque é o seguinte, ela comentou ontem, né, se você não conseguir gerenciar suas emoções, do que é que adianta ter todas as informações lá disponíveis, mas você não gosta de aparecer, você é muito perfeccionismo, né, enfim, tem os seus bloqueios emocionais, seus medos, e aí você não volta para frente. Entendeu? Às vezes a gente vê pessoas com um emocional muito mais equilibrado, muito mais balanceado. A pessoa tem uma oratória muito boa, certo? Ela pode até ter pouco conhecimento, mas ela tem uma capacidade de sintetizar muito grande, que ela pega poucas informações e dá uma palestra. Exatamente. Entendeu? Porque ela só precisou entender, fazer uma pesquisa na internet e montar uma palestra. Por quê? Porque ela tem esse preparo emocional, esse equilíbrio para poder conduzir tudo isso aí. Então, acho que o fator emocional pesa muito nessa hora, até para você ter uma coragem em relação ao que você for fazer. É por isso que, quando eu me deparo diante de algum desafio, eu posso saber zero daquilo ali. Mas eu conheço as minhas competências. Tá? Me dá 2 dias, ou o tempo que tiver disponível, que eu vou dar o meu jeito para consumir o conteúdo técnico necessário para poder executar e ter o resultado, né, esperado.
É isso. E olha, as habilidades de venda. Hoje a gente vê tanta gente falando, olha, trabalho pra caramba e fulano de tal que nem entrega o que eu entregava é promovido. E às vezes é Exatamente. porque é pela comunicação da pessoa, pelo que a pessoa comunica verbal e não de maneira verbal e de maneira não verbal. Às vezes é como essa pessoa se conecta com as outras pessoas, o que aquela pessoa consegue trazer para a empresa, essas habilidades de como ela lida com os desafios, como ela se conecta com as pessoas que estão ali no nível dela dentro da empresa e com os demais. Então, essas habilidades são extremamente importantes, onde a gente estiver, para fazer com que a gente chegue no objetivo da gente. Exatamente. Eu até já presenciei alguns casos de pessoas altamente habilidosas em relação à computação, conhecem assim nas profundezas mesmo, sabe, dos princípios mesmo, da parte energética da coisa, mas só que não tem um trato com o ser humano. Então, assim, a pessoa é colocada numa caixinha, no porão. Não, deixa lá no porão, porque a pessoa só sabe aquela caixinha ali do sistema operacional, mas bota para falar com o ser humano, a pessoa não consegue. Entendeu? Então, assim, como é que essa pessoa vai chegar no cargo de liderança, de diretoria, tendo essa deficiência emocional, tá? Tendo esse despreparo emocional? Aí você pega uma pessoa que não conhece quase nada da parte técnica, mas ela sabe conduzir, ela sabe pegar aquilo que é essencial, ela sabe entender o objetivo, ela sabe traduzir para uma pessoa que não é da área aquele conhecimento. Isso é muito mais valioso, entendeu? É por isso que eu acho que a parte emocional, você ter esse balanceamento emocional mais forte do que o técnico, eu acho que você chega muito mais longe, né, se você tiver ele, entendeu? Do que você Porque o ter uma técnico qualquer um deficiência aprende, ali. né? Exatamente, técnica qualquer um aprende, tá? Eu estava até conversando com a Samara que na faculdade, na escola, na vida acadêmica como um todo, a gente é preparado para memorizar muita coisa que a gente não vai usar. Eu passei 4 anos na faculdade, eu vi muito superficialmente, né, uma disciplina só, de várias ao longo da faculdade, uma só de empreendedorismo, entendeu? Bem por alto mesmo, e a turma bem desinteressada para aprender sobre isso, porque a gente não é motivado para aprender empreendedorismo. Aí chega uma matéria dessa na faculdade, é uma matéria chata, eu não quero nem aprender isso. Eu quero saber computador, quero saber programação, isso eu quero saber. Entendeu? Então, assim, as pessoas não são preparadas para aprender essa disciplina básica, né, que é a inteligência emocional, que é liderança, que é pessoas, né? E tudo o que a gente faz tem pessoas envolvidas. Se a gente aprendesse a lidar com pessoas, a gente poderia lidar com qualquer coisa na vida. É Entendeu? verdade. O resto faz um curso de uma semana, na maioria dos casos. Claro que eu estou falando aqui, não estou falando de medicina, não estou falando dessas áreas, né? Mas muitas coisas que o empreendedor precisa, que é o nosso assunto aqui, uma imersão de 3 dias, você já consegue produzir alguma coisa. É Entendeu? isso. E Ou, aí, se você souber se conectar com as pessoas, você pode conseguir uma pessoa exatamente. que saiba mais que você. Exatamente. Você pode produzir um network, você pode verificar quem é que resolve aquela demanda, né? Porque o empreendedor é a pessoa que consegue encontrar uma alternativa para poder produzir um resultado, né? E levar uma ideia para frente. Então, assim, é todo um sistema que é construído para a gente dar muita importância à parte técnica, entendeu? E aí, quando a pessoa ela se sai um pouco disso e verifica, não, peraí, deixa eu estudar inteligência emocional, oratória, liderança, deixa eu entender de pessoas, ela começa a ter mais resultado na vida. Inclusive nesse network aí que você sugeriu, né? Eu não conheço aquele assunto, mas eu posso formar uma sociedade com quem entende e a gente botar esse projeto aqui para frente. Tá? Eu posso ter uma baita ideia que envolve programação, eu não sei programar, mas eu posso encontrar um sócio que tem os mesmos valores que eu, uma pessoa que entende a importância de ter esse balanceamento emocional e me conectar com ela. É Né? isso. É isso. E é mais valioso do que você executar. Porque, Exato. infelizmente ou felizmente, a gente só tem 24 horas por dia. Aí você for pegar tudo para você executar, você não consegue crescer. Você pode contratar também, né? Você pode se conectar com alguém que vai financiar o seu projeto e conectar com alguém que pode executar a parte operacional. Por exemplo, o Steve Jobs, ele não tinha conhecimento de programação a ponto de fazer um Mac, mas ele estava conectado com alguém que tinha um conhecimento profundo de eletrônica.
tá? E aí, vendendo a ideia, né, entre o processo de vendas, de entender de pessoas, com um pouco de persuasão, ele conseguiu convencer alguém que investiu no projeto para poder abrir uma empresa no fundo da garagem. Com o que ele tinha, né? Fez o Com o que melhor ele com o que ele tinha, tinha. exatamente. Com o que E ele tinha. A começou, e partir de foi quê? seguir. A partir de quê? Da comunicação. Se ele não soubesse passar com clareza para o primeiro fornecedor lá, na verdade o primeiro investidor, do que ele queria, ele iria para frente. O cara lá, que é o Steve Woz, que foi o cara que construiu na programação os primeiros Macs, os primeiros Apple, ele não sabia falar com pessoas, ele era mais travado em relação a isso aí. Então, se fosse só o Steve Woz, não existiria a Apple. Tinha que ter um cara de comunicação. No caso, foi o Steve Jobs, para poder conduzir e fazer todo o network, as conexões necessárias para poder colocar um processo para frente, né? Uma empresa para frente. Isso aí. A gente ainda tem mais tempo para uma pergunta? Prometo que é a última. Tem sim. Eu trouxe até aqui os dados, depois a gente compartilha com a galera, sobre são métricas mesmo, né, do digital. Pronto. Nesses tempos que a gente viveu de pandemia, eu percebo que a gente teve 3 tipos de empreendedores de forma geral, tá? A gente teve aqueles empreendedores que começaram a travar na hora que fecharam as portas, né, dos negócios. Vamos colocar um exemplo aqui, uma loja de roupa. Então teve empreendedor que fechou as portas e ficou com medo do que vai acontecer e ficou fechado e ainda está fechado até hoje, com medo do que Outra pode bolsa acontecer. tá toda fechada ali, né? Exatamente. A gente teve um outro grupo de empreendedor, né, que começou a ficar confuso em relação a isso e tentava alguma coisa, mas ao mesmo tempo entrava no ativismo político. Eu estou dizendo isso do ponto de vista de comunicação, tá? A pessoa usando a rede social dela para comunicar, né, que, sei lá, governo comunista, ditador, aquela coisa toda que a gente sabe. E teve um outro grupo, que esse grupo foi um pouco mais eficiente, que eu acredito que foi um pouco que se adaptou. Identificou rápido a nova realidade e respondeu à altura. O que é que você diria para esses 3 tipos de público? Para o que travou, para o que na sua rede social meio que começou a fazer ativismo político dentro da rede social do negócio, e do empreendedor que conseguiu se adaptar e continuou focado no seu negócio. Olha, para a galera que travou, o que eu digo, vou trazer as métricas que eu falei, porque combina muito com isso aqui. Hoje, olha aqui, hoje 3,2 bilhões de pessoas usam ao mesmo tempo uma rede social. Facebook ainda é a rede social mais utilizada. Só nos Estados Unidos, 68% dos adultos utilizam a plataforma. Quem usa redes sociais? 90% são os millennials, a geração X, 77,5%. Tempo gasto nas redes sociais, 2 horas e 22 minutos. Isso aqui por cima. Então, o que eu digo para quem travou e que está esperando que as coisas voltem ao normal é que, não vou nem dizer que não vai seguir, mas que está perdendo uma oportunidade gigante de fortalecer o seu trabalho. Hoje a gente tem Iguatemi, que é o maior não, mas é um dos principais shoppings de Fortaleza, montando um marketplace com as lojas que estão lá dentro. Então, sabe, ali é a questão de você se adaptar, porque se você não se adaptar, você quebra. Sabe? Para quem não se adaptou ainda, o que eu digo é isso. Para a galera que está falando de política ou de qualquer outra coisa, o que eu digo é o que a gente conversou há pouco tempo. Que isso aqui é uma oportunidade gigante de você potencializar o seu negócio e de você fazer sentido para a vida das pessoas. Então, vamos parar de olhar para fora e vamos agir, né? Exatamente. Vamos usar a ferramenta que a gente tem na mão para a gente trazer a transformação que a gente quer. E para a galera que se adaptou,
eu considero que esse é o caminho, isso é o que eu tenho feito. Eu tenho visto muita gente também que já seguia e se adaptou, mas que muita gente que viu, por exemplo, que a estabilidade que eles tinham no mercado tradicional não era realmente a estabilidade que eles achavam, e começaram a empreender a partir daí, como já estavam nas mídias sociais, começaram a utilizar tudo isso. Eu considero que esse é o caminho, que procure cada vez mais estudar para seguir, procure se conectar com profissionais que entendem dos assuntos, procurem fortalecer a questão da sua mentalidade, entender sobre o seu negócio, entender sobre o empreendedorismo, gestão financeira, e esse é o caminho, sabe? É você ter o controle aqui da sua vida nas suas mãos. A gente está falando de comunicação, mas também está falando de condução de vida, e essa ferramenta de comunicação e a digital, que é a principal agora desse que a gente está nesse período, é muito bacana, porque a gente tem acesso, é diferente do rádio, a gente não conseguia chegar no rádio, é diferente da TV, que as pessoas estavam ali no pedestal, e aqui a gente está aqui decidindo que vai conversar na quinta-feira às 18h19 e botando a cara no mundo. Exatamente, é só cada um olhar para os próprios hábitos, entendeu? Você está no aeroporto, você está esperando o seu avião, o que é que você faz? Você está no celular. Você vai para o banheiro, leva o celular. Você está no jantar romântico, leva o celular e fica olhando o celular enquanto o jantar romântico está acontecendo. Então, assim, as crianças estão fazendo o quê enquanto os pais estão trabalhando? Exatamente. A atenção, ela está no celular. E quem tiver no celular anunciando é quem realmente pode ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Então, aí volta para aquela questão. Ou você está consumindo, ou você está ofertando. Em qual lado você quer estar? Exatamente. Exatamente. Rebeca, eu quero agradecer, né, o tempo que você forneceu aqui para passar esses códigos para a gente. Para mim foi muito proveitoso, tenho muita gratidão com isso, entendeu? De coração Eu que mesmo. agradeço. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. A gente vai ter uma live agora exclusiva para falar sobre lançamento de marketing digital, né, em breve. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais, fazer uma espécie de parte 2, né, de comunicação / marketing digital / empreendedorismo / liberdade, tudo isso. / todo o controle da sua vida. Exatamente. Gratidão. Eu que agradeço, David. Agradeço pelo convite. É muito bacana estar aqui, de trocar esse conhecimento, de poder contribuir de alguma forma. E é muito massa, porque o que a gente aprende cada vez mais, trocar esses códigos, é muito massa, do bom valor. Bora. E aí vamos convidar a galera para amanhã? Vamos bater aquele print? Bora. Deixa eu ajustar aqui. Como é que eu faço esse negócio? Toda vida eu me perco. Acho que deu certo. Então é isso. Consegui. Não, para aí. Tu baixou o olho. Aqui, mais um. Aí foi. Tá. Foi. Deu bom. Não! Ai, uma pessoa começou uma live bem na hora. De novo. Deu bom. Deu certo. Então pronto. Tamo junto até depois do fim. Não é isso? Tocando terror na terra. Tchau, Rebeca. Tchau, David. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.